Questão número 3 da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Estado de São Paulo, ano 2015. Sobre óptica. O cristalino do olho humano funciona como uma lente que converge, uma lente convergente, os raios luminosos vindo de um objeto, devendo a imagem se formar no plano da retina, localizada no fundo do olho, conforme mostra a figura. Veja, aqui está o objeto cristalino e aqui a retina. Isso é a imagem, essa imagem aqui é do olho humano. Então, como é que funciona? Para que a imagem se fixe na retina e você consiga enxergar ela, então infinitos raios de luz devem sair do objeto, atingir o cristalino, que funciona como uma lente convergente, e penetrando no olho e atinge a retina. Dos infinitos raios de luz que saem do objeto, ele pegou um no extremo superior, olha ele aqui, ele sai daqui, se propaga em linha reta, atinge o cristalino, penetra, veja, e vem aqui, ó. Então, esse ponto que eu estou mostrando para vocês é a imagem desse ponto. Depois são infinitos pontos emitindo infinitos raios de luz que vão formar toda a imagem aqui, até que chega na parte inferior. Veja, parte inferior, o raio de luz sai, atinge o cristalino, que é uma lente convergente, penetra, converge o raio de luz, e aqui está a imagem do ponto do extremo inferior, que é essa daqui, ó. Então, observando bem, você vai ver que a imagem formada, ela é invertida e reversa, ou seja, troca direito pela esquerda. Admitindo que o cristalino obedeça às condições de nitidez de Gauss para lentes esféricas e que a convergência normal da vista para um objeto muito afastado, veja bem agora, ó, convergência normal da vista para um objeto que está muito afastado, a gente considera que ele esteja no infinito. Então, essa convergência, ela seja de 50 dioptrias, ele quer que você determine a distância em centímetros entre a retina e o cristalino. Ele quer essa distância, ó, daqui até aqui, tá? Da imagem até a lente. B. Em pessoas com mais de 40 anos, é comum o desenvolvimento de uma anomalia visual, popularmente conhecida como vista cansada, que decorre do enrijecimento dos músculos ciliares. Cite o nome científico dessa anomalia. Para a miopia, cite o tipo de lente usado na correção dessa anomalia. Resolução. Letra A. Pelo enunciado, a convergência normal da vista para um objeto muito afastado é de 50 dioptrias. Então, o C, que é a convergência, quando o objeto está muito afastado, é 50 dioptrias. O que significa que a distância focal da lente convergente, que corresponde ao cristalino, ela vale C é igual a 1 sobre F. C é a convergência e F é a distância focal da lente convergente, que no caso é o cristalino. Com F medido em metros. Veja bem, o F tem que estar em metros. Então, C igual a 1 sobre F. O enunciado forneceu que C é 50, é 1 sobre F. Então, F vai ser 1 sobre 50, que vai dar 0,02 metros, já passei para metros, que corresponde aos 20 centímetros. Muito bem. Então, a distância focal dessa lente é 20 centímetros. Estando o objeto muito afastado, ele está no infinito. Então, o P, que é a distância do objeto até a lente, é infinito. Guardem bem isso. Objeto muito afastado, a distância do objeto até a lente, que no caso é o cristalino, é infinito. Então, utilizando a equação dos pontos conjugados, você tem que 1 sobre F é igual, aqui é igual, tá? 1 sobre P mais 1 sobre P'. De onde você tira que 1 sobre 20, o F é 20, é igual a 1 sobre o P, a gente viu aqui que o P é infinito, vai ficar 1 sobre infinito mais 1 sobre P'. 1 sobre 20 é igual, se você
1 dividido por infinito, tá? Vai dar 0, porque o denominador aumenta tanto que isso aqui tende a 0. Então, no lugar do 1 sobre infinito, eu coloquei 0, mais 1 sobre π, sendo que π é a distância da imagem até a lente. De onde você tira que o π vai dar 20 centímetros. Esse 20 centímetros é a distância entre a lente, que no caso é o cristalino do olho humano, e a imagem formada na retina, que é o que o exercício está pedindo. Então, a distância entre o cristalino, que é a entrada do olho, até a retina é de 20 centímetros. Na letra B, ele diz, vamos analisar, tá? Eu peguei essa teoria aqui do fisicaevestibular.com.br, ótica fisiológica. Então, presbiopia ou vista cansada, é o que ele está pedindo, tá? É comum nas pessoas após os 45 anos. Então, na letra B, vê o que ele está pedindo. Em pessoas de mais de 40 anos, é comum o desenvolvimento da anomalia visual, popularmente conhecida como vista cansada. Então, essa vista cansada que ele está se referindo, tá? Corresponde à presbiopia, ou vista cansada. De novo, é comum nas pessoas após os 45 anos. Esse defeito é devido à impossibilidade de o cristalino se acomodar para a visão de objetos próximos. Por isso, as pessoas idosas enxergam muito mal de perto. Aí ele pede a correção da miopia. Então, vamos ver primeiro o que é a miopia e como se corrige. Miopia. Na miopia, a imagem é formada antes da retina, devido ao fato de o olho ser anormalmente longo, ou por excesso de curvatura no cristalino. O cristalino tem curvatura demais. Na córnea, ou nos dois, no cristalino e na córnea. Os míopes enxergam mal de longe. Corrige esse defeito com o uso de lentes, óculos ou lentes de contato divergentes, que deslocam a imagem para trás, localizando ela sobre a retina. Atualmente existem tratamentos cirúrgicos. Quarta questão. O intervalo de frequência sonora audível para o ser humano está compreendido entre 20 Hz e 20 kHz, ou seja, 20.000 Hz. Então, esse intervalo a gente consegue ouvir sons de frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz. Considerando a velocidade do som igual a 340 metros por segundo, é claro que é a velocidade do som no ar. Calcule. A. O comprimento de onda em metros da onda sonora para os extremos desse intervalo de frequência indicado no enunciado. Então, ele quer saber o comprimento de onda em metros quando? Quando a frequência é de 20 Hz no extremo inferior e quando a frequência é de 20.000 Hz no extremo superior. E no B, ele quer o comprimento de onda em metros de uma onda sonora de frequência 100 Hz no ar, ao passar para a água, então ele quer na água, sabendo que a velocidade de propagação do som na água é 4 vezes maior do que a velocidade de propagação do som no ar. Questão simples, basta aplicar a equação fundamental da ondulatória. Então vamos lá. A. Para menor frequência, que é aquela de 20 Hz, ele quer o comprimento de onda em metros. Jogando na equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F, eu chamei de 1, tá? Então a velocidade do som, no caso no ar, né? Que é 340, tá? Ele vai ser lambda 1 vezes F1. Então 340 é lambda 1 vezes 20. Lambda 1 vai ser 340 sobre 20, aqui é 340, tá? Portanto, lambda 1 vai dar 12 metros. Para maior frequência, F2 é quando é de 20.000 Hz. Então, V é igual a lambda 2 F2, 340 é igual a lambda 2 dividido pelo F2, que é 20.000,
Então, o lambda 2 vai ser 340 de novo, desculpa, dividido por 20.000, que vai dar 0,012 metros. Esse aqui é o comprimento de onda para maior frequência, que a gente consegue ouvir de 20.000 Hz, e 12 metros é o comprimento de onda para menor frequência, que a gente consegue ouvir, que é de 20 Hz. Agora ele está pedindo qual a velocidade do som na água por um som que é emitido com frequência de 100 Hz no ar. Muito bem, acontece que se a frequência dessa onda é de 100 Hz no ar, isso quer dizer que a fonte que emitiu essa onda também tem frequência de 100 Hz, e na água também ela é de 100 Hz, e em qualquer outro meio ela é de 100 Hz, porque a frequência depende exclusivamente da fonte. Ela é sempre a mesma que a da fonte, independente do meio em que ela está se propagando. Então, se ela tem frequência de 100 Hz no ar, ela vai ter frequência de 100 Hz na água. Então, a velocidade dela na água foi fornecido no enunciado é 5 vezes a velocidade no ar, que vai ser 5 vezes 340, que foi fornecido, que é a velocidade do som no ar, que vai dar 1.700 metros por segundo. Esse 1.700 metros por segundo é a velocidade dessa onda sonora na água. Jogando de novo na equação fundamental da ondulatória, a velocidade dela na água é o comprimento de onda dela na água, vezes a frequência dela na água, que é a mesma que no ar, que é a mesma que a fonte que emitiu. V a água 1.700, lambda água ele está pedindo, vezes 100. Então, lambda água vai ser 1.700 dividido por 100, comprimento de onda dessa onda sonora que tem frequência de 100 Hz no ar e na água é de 17 metros. Quinta questão e última. A figura representa as resistências elétricas ômicas de partes do corpo de uma pessoa, 500 ohms para cada braço, 100 ohms para a cabeça e pescoço, 500 ohms para o abdômen e 1.000 ohms para cada perna. O coração, que está representado em vermelho, permite a passagem de corrente. Então está aqui o desenho. 100 ohms, cabeça e pescoço, cada braço 500 ohms, aqui está o coração, abdômen 500 ohms de resistência e cada perna 1.000 ohms. Aí ele pede, indique o par de pontos, que são esses, A, B, C, D e E, o par de pontos que ao ser conectado a uma tensão elétrica, não provoque o risco de a corrente elétrica afetar o batimento cardíaco. Justifique sua resposta. O que ele está pedindo na realidade? Ele está pedindo que pontos você deve conectar uma tensão, uma tensão, para que não passe corrente pelo coração. B. Suponha que a pessoa da figura esteja com os pés aterrados na terra, sem isolantes elétricos entre os pés e a terra, e segure com uma das mãos um fio elétrico de potencial 300 volts. Com uma das mãos, um fio elétrico de potencial 300 volts. Calcule para essa situação a corrente elétrica em ampere que atravessa o coração dessa pessoa. A. Se você conectar uma tensão elétrica nos pontos D e E, que corresponde à resistência ômica das pernas, cada uma de 1.000 ohms, a corrente elétrica circulará apenas por esses dois resistores que formam o circuito fechado. Então não sobe e nem chega ao coração, pois o circuito acima está em aberto. Veja bem, o que você tem que fazer para não passar corrente no coração? Você vai conectar os 300 volts entre os pontos D e E. Então, está aqui, ó, pontos D e E. Quando você coloca esse U de D, essa tensão aqui, ó, que ele está falando, essa tensão aqui, olha o que acontece. Se a corrente entrar pelo D, ela faz isso. Quando ela chega aqui, preste muita atenção, ela não sobe, porque está em aberto tudo lá em cima. Então o que ela faz? Ela vai descer aqui e vai ficar circulando só aqui, porque os pontos D e E estão aterrados. Então, veja, os pontos D e E estão aqui, ó, tá vendo? Então, quando você liga aqui e aqui,
vai passar a tensão aqui. Então, se a corrente entrar por aqui, ela sobe por essa perna e desce por essa, não passa por toda a parte lá de cima que está em aberto. Vai ficar só esse desenho que eu coloquei aqui para você, ó. Corrente não passa pelo coração. Nessas condições, você tem que ligar entre os pontos D e E, que são as extremidades das pernas. B. Ele falou, se você colocar a mão esquerda, uma das mãos, num fio elétrico de potencial 300 volts, que corrente passa pelo coração? O que eu fiz aqui? Eu peguei a mão esquerda, tá? Ponto B. Então, vamos supor que é ela que está segurando o fio de potencial elétrico 300 volts. Então, entre a mão esquerda e os dois pés em contato com a terra tem potencial zero. Surgirá uma diferença de potencial de 300 menos zero e 300 volts. Primeira figura. Então, quando você pega aqui, põe essa mão no potencial de 300 volts, vai surgir uma corrente elétrica que vai passar por aqui, por aqui, por aqui e por aqui. Por quê? Porque quando você colocou a mão no potencial de mais 300, a corrente circula numa diferença de potencial de 300 volts menos 0 volts, tá? Então, veja bem, entre os pés, nessas condições, se você botar a mão esquerda num potencial de 300 positivo, a terra é zero, então aqui vai surgir uma diferença de potencial de 300 volts, e essa diferença de potencial de 300 volts faz surgir uma corrente elétrica. Veja bem, aqui está os 300 volts, e você tem o seguinte, como os pontos D e E estão em contato com a terra, os dois possuem o mesmo potencial, 0 volts, e estão em curto-circuito. Eu até coloquei aqui para você, ó. Esses dois pontos que estão em contato com a terra, o D coincide com o E. Então, eles têm o mesmo potencial. E sempre que dois pontos possuem o mesmo potencial, eles estão em curto-circuito. Então, V igual a D. VD, o potencial em D igual o potencial em E, que é 0 volts. Então, você pode unir esses dois pontos, ficando os dois em contato, 0 volts. Segunda figura, tá aqui, ó. Então, ficou assim agora o circuito. Quando você faz isso, veja bem, se a corrente entrar pelo ponto B, quando a corrente entra pelo ponto B, se ela entrar pelo ponto B, aqui, ó, ela não sobe porque o ponto A está em aberto e nem passa pelo ponto C que está em aberto. Então, esses dois resistores desaparecem. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar aqui a terceira figura, ó, a corrente I entrando por aqui, passa pelo coração, desce, passa pelo abdômen, desce, passa, se divide passando por cada perna e chega ao solo. Passa pelo corpo humano. Muito bem. Esse circuito aqui, que está percorrido por corrente, eu simplifiquei ele para você entender melhor aqui, tá vendo? Então, aqui ficou ponto B, 500 ohms, a corrente faz isso, desce, passa por aqui que está o coração, nesse ponto aqui, passa pelo abdômen, se divide passando pelas duas pernas e vai até o solo. Tudo isso submetido a uma diferença de potencial de 300 volts. Copiei tudo de novo, peguei esse desenho aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, trouxe ele para cá. Então, nesse último desenho que está aqui, eu vou calcular a resistência do resistor equivalente utilizando a sequência de figuras abaixo. Veja, você tem aqui esses dois resistores aqui, ó, de 1000 ohms. Eles estão em paralelo. Quando eles estão em paralelo, são dois resistores iguais. Ou você faz o produto pela soma, ou você pega, divide o valor de um deles por 2. Então, esses dois resistores em paralelo funcionam como se fosse um único de 500 ohms. Então, eu tirei esses dois e no lugar desses dois aqui eu coloquei um único de 500. Ficou então 500, 500 e 500. Observe que esses três estão em série. E quando eles estão em série, para você calcular o resistor equivalente, você soma os três. Então, vai dar 1500 ohms. Então, na realidade, tudo isso aqui comporta como se fosse um único resistor de 1500 ohms, percorrido por uma corrente total I e submetido a uma tensão U de 300 volts. Jogando no REC é U sobre I, o REC é 1500, U é 300 sobre I. O I vai ser 300 sobre 1500, então essa corrente vai dar 0,2 ampere.
Essa corrente aqui é total que passa por aqui 0,2, que é essa daqui, ó, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, tudo 0,2. E aqui, ó, 0,2, 0,2, aí se divide 0,1, 0,1, junta 0,2. Como o coração está aqui, quem está passando por ele é essa corrente I que vale 0,2 ampere, que é o que o exercício está pedindo.